todos, amém? Amém. Que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar, se assim Deus permitir, sobre alma perdida. E para isso eu quero ler Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 36. Alma perdida. O texto é um texto bastante conhecido, um texto evangelístico, mas hoje eu quero trazer, se assim Deus permitir, sobre algo para o dia de hoje. Hoje é um culto de ceia, um culto importantíssimo, amém? Onde estamos fazendo menção daquilo que Jesus fez por nós e iremos falar de maneira breve, amém? Podemos? 8:36. Podemos? Amém. Pois, de que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo, ou depende da sua versão bíblica, o mundo inteiro, e em troca perder a sua alma? Vou repetir. Pois, de que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Senhor Deus, Glória a Pai, Deus. Aleluia, Senhor. nos guia esta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nos faça Louvado seja Deus. refletir ao mais profundo da nossa própria alma. Aleluia, glória a Deus. Que o Teu Santo Espírito esta noite, assim como fez nos louvores, possa, Deus amado, nos tocar para que possamos examinar a cada um de nós. E então, a Tua palavra, Deus amado, descendo em cada coração, fazer aquilo que apraz ao Senhor, trazendo renovo e restauração. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema dessa noite é alma perdida. Quando a gente lê um texto como esse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e em troca perder a sua alma? Em cultos evangelísticos, geralmente falamos que o homem granjeia grandes coisas no mundo, mas em troca ele está perdendo a sua alma. Hoje, no entanto, eu quero falar não apenas do castigo eterno. Eu não quero falar do ato do castigo eterno, mas do perder a sua alma em um outro sentido. Eu quero falar da perca da nossa essência. Nós somos alma. O homem, quando perde a sua alma, ele perde a sua característica principal, aquilo que ele é. De que adianta um homem ganhar tudo se ele estiver perdendo a sua própria característica, aquilo que ele sempre foi, aquela pessoa que ele sempre foi? De que adianta? Por exemplo, e aqui não estou ainda pregando, apenas me veio ao coração, imagine um menino, um bom menino, sempre teve princípios, então ele começa a roubar. Ele começou a fazer coisas que ele está agora perdendo a sua alma. E eu não estou, mais uma vez, dizendo aqui, repito, não estou aqui querendo dizer ou falando sobre perdição eterna. Muito embora tudo se encaixe, estou aqui pontuando exatamente a perca da sua essência. E alguém que começa a roubar, a praticar furtos e que antes não fazia, ele começa a perder a essência daquilo que era. Aquele homem puro, aquela moça pura, que não tinha maldade nas coisas, que não pensava mal a ninguém. E então ele começa a ser alguém que tira as coisas dos outros, que tira a vida dos outros. E então ele perde a sua própria alma, ele perde a sua essência. Então, a alma, como eu disse, não estou aqui falando sobre a condenação espiritual, mas sim sobre a erosão daquilo que você é. Você começa a se desmanchar. Vocês estão entendendo, né? Amém? Então, estou falando sobre a essência do ser. Questão sobre caráter, os teus relacionamentos, né? A tua capacidade de amar, a tua inocência de ver a vida, a tua pureza de enxergar a vida. Porque o mundo sendo mal, ele tira essa essência da alma. O mundo por ser mal, você confia em todo mundo que fala alguma coisa, todo mundo, você não pensava, rapaz, essa pessoa está mentindo para mim. Não, você tinha inocência, você via pureza, você não via maldade. Por exemplo, hoje até mesmo na igreja, vem falar uma profecia para você, você não consegue acreditar porque a pureza, a essência se foi, por causa dos homens maus, que tira essa essência da sua alma.
Então você, meu Deus, se for mentira, isso aqui não vou crer não. Não, mas isso aqui dá para crer, porque se for de Deus, é boa coisa, mas se não for, eu não preciso. Vocês estão entendendo? Você começa agora a criar uma maldade por causa de que pessoas criaram em você. E aí você vai ver que o mundo é mau. O mundo se torna mau. As pessoas te enganam. Você começa a desconfiar das pessoas. Você então começa a perder a característica principal do que você tinha, que era a pureza, a paz de espírito. Você, quando criança, almoçava, jantava, não sabia como vinham as coisas. Você nem via, olha, você quando cresce no meio da pobreza, você nem sabe o que é pobreza. Para você estava tudo muito bom. Você cresce e você vai entender, meu Deus, olha, eu era pobre naquele tempo mesmo, criança, não tinha muita coisa para comer. Mas você não via, porque havia pureza. Amém. Glória a Deus. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, e ele passou muitas dificuldades na vida, mas ele morava em São Paulo, ou era no Rio, que eu não lembro agora, no meio de pessoas com boas condições, e aquilo para ele fumador. Enquanto para nós pobreza é algo comum, aquilo para ele era uma dor. Doía, porque ele tinha como enxergar. Eu não esqueço, inclusive me veio agora à mente, sobre William Branham, quando disse que ele não tinha noção da sua pobreza. Ele não tinha noção, ele só veio descobrir que era pobre quando ele começou a estudar na escola. Que ele pegava o carocinho do feijão, guardava na marmita. Quando ele pegava o bombom, enrolava no saquinho e alguém ajudava ele, dava uma lambida no bombom dele, né? Uma lambidinha e guardava. Mas ele não tinha noção da pobreza. Até ele ver que os amigos dele tinham um casaco para vestir e ele não tinha. Quando ele fingia que na hora do lanche, não estou com fome, estou com dor de barriga, mas não tinham que lanchar. E aquilo começou a doer nele pelo senso que foi trazido, né? Um senso do mundo, né? De uma visão de mundo. E a visão de mundo começa a tirar a tua paz. Só que hoje, nessa era da internet, desculpe, irmãos, eu não estou nem entrando na pregação, sinceramente, não sei, deixa Deus me guiar, amém? Amém. Mas hoje, nessa era da internet, muita gente está sendo moldada por isso. Olha um relacionamento que você não tem, olha essa família aqui parece tão boa, aí você sofre porque você está adquirindo informação que nem era para você adquirir. Eu duvido que é na internet de um famoso desse que vai mostrar assim, olha, hoje tive uma briga com meu marido, ou que tive não sei o quê, ou que meu filho deu... Não vai mostrar coisa boa, num restaurante bom, né? É uma vida falsa. E as pessoas, elas não têm noção que elas estão sendo enganadas e que Satanás está fazendo você perder a sua alma. Então muita gente busca uma vida de bonequinha, uma vida de conto de fadas, que não existe. Uma vida falsa, que não existe. E uma vida perfeita não existe, porque perfeição é só no céu. Então ela perde a sua essência, porque ela começa a buscar aquilo que não tem e não valoriza aquilo que já tem. Então você começa a definhar, começa uma erosão dentro do teu caráter, começa a ser roubado as características que são próprias da sua pessoa. Então a alma, irmãos, é o núcleo da tua identidade. Nós, como somos seres humanos, terrenos, nós falamos, nós somos uma pessoa, nós somos isso. Não, você é uma alma. Leia Gênesis, que a Bíblia diz que nós somos alma vivente. Nós somos uma alma. O espírito volta para Deus, que é o fôlego de vida. Quando Jesus morreu, ele disse, Pai, em tuas mãos te entrego o meu espírito. E respirou e a vida foi entregue a Deus. A Bíblia diz que o corpo volta também para o pó, porque o pó não foi de onde ele veio. E a alma? Ezequiel disse, a alma que pecar, essa morrerá. É a alma, é que é a sede das nossas emoções. A alma é que é o teu núcleo da tua própria identidade. Então quando o homem perde a sua alma, ele perde a sua essência. Quando o homem perde a sua alma, ele se torna irreconhecível. Por exemplo, você pega uma criança, na tua fase de criança, você nunca mais viu ela, passa 20 anos sem ver. 20 anos. É quando você vai olhar aquela criança que vai possivelmente tem 28 anos, 20 anos depois que você tinha, aí você vai olhar, aquela pessoa mudou muita coisa, a voz entonou, a pessoa trabalhou, mas a essência daquela pessoa está ali, o mesmo estilo está lá, aquela mesma coisa, mas se ele perder a sua alma, você vai ver que não é mais a mesma. Rapaz, mas aquela pessoa virou tão mal, instinto assassino, não é mais assim, que era brincalhão já não é mais, ou então era sério, agora só é molecagem. Você vai ver que ele perdeu a sua alma, e ela se torna irreconhecível.
Pessoas que perdem sua alma passam a vida sofrendo, porque elas estão sofrendo uma crise de identidade. Elas não sabem quem são, porque elas estão projetando em pessoas que não existem, ou seja, realidades não existentes, por causa da internet, de tudo enquanto o seu ser está definhando. E vem lágrima, dor, e quando ela olha para a vida, sabe o que ela sente? Dor. Quando ela olha para a vida, ela vê assim: eu não sou feliz, eu não tenho nada na vida que preste. Você não tem prazer em viver, não tem prazer na vida, porque você perdeu a essência do seu ser. Você perdeu a essência do seu ser. O homem, ele trabalha em média 8 horas por dia. Então ele trabalha de manhã, trabalha à tarde. Quem mora em cidade grande, a pessoa sai 5 horas, 4 horas da manhã para chegar às 8 do serviço, almoça no horário do almoço lá mesmo, né? Após isso, continua no trabalho, não dá para ir para casa. Aí quando chega, sai do serviço 6 horas da tarde, muita gente chega quase 11 horas, 12 horas da noite. E aí não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, chega sem energia, e muitas vezes a pessoa chega sem energia mesmo, cansado. Não é um serviço como o nosso, não é um serviço como o do irmão Janeilton, que está ali, sentado ali, que ainda, para ele ainda cansa. Eu não estou aqui menosprezando o serviço do irmão, tá? Que dizer que não cansa, todo serviço cansa, mas não estou dizendo que não é esse tipo de serviço. Eu estou falando que só você tem quase que um horário só para viagem, para ir e para voltar. Viaja 100 e poucos quilômetros, no van, pegando ônibus para um lado, pegando outro para outro, e vai para tal lugar, risco de ser assaltado, vai trabalhar, volta, chega com a meia-noite, quase sem ânimo para nada. E no outro dia de manhã, a mesma coisa. E aí ele não tem vida para nada. E aí você vai ver que ele está sem energia. E a casa, quando está no período de férias, que os filhos tiveram como ver o pai em casa, viu que a casa era uma casa alegre, era uma casa feliz, de brincadeira, aquela coisa, começa a se tornar uma casa sem vida. E não tem coisa pior do que uma casa sem vida. Cada um por si, um fica para um lado, o outro fica para o outro, outros estão ali, ninguém conversa, ninguém interage, e eles estão sendo construídos de acordo com aquilo que assistem, aquilo que veem, e a construção está ali, e você perdeu toda a responsabilidade. E as pessoas da tua casa vão perdendo as suas próprias almas. E aí você vai ver que o lar se torna um lar sem identidade. Quando você vai olhar, você vê atitudes dos filhos, ou da esposa, do esposo, de quem seja, que você nunca imaginava que ela teria. Porque o lar está destruído. Porque o lar está dividido. Porque a casa está desordenada. De que adianta um homem buscar trabalhar, buscar vida? Olha, eu vou subir de cargo, eu vou não sei o quê. De que adianta tudo isso se em troca ele perder sua alma? Se em troca ele perder as qualidades que ele tem? Se em troca ele deixar de ser aquilo que era? E às vezes o mundo, ou até a família, te convida a você perder a tua identidade. As pessoas da tua casa às vezes não te valorizam, e aí você acha que deve fazer a mesma coisa. E aí você começa a perder a identidade tanto quanto os outros estão perdendo. E quem vence? Satanás. De que adianta ganhar o mundo inteiro? Não, eu vou crescer na vida, eu vou focar no trabalho, eu vou focar nisso aqui, família que se vira, eu vou focar nisso aqui. De que adianta tudo isso se você está perdendo a tua característica? Você não consegue dar um sorriso mais verdadeiro. Você está sorrindo, mas a tua consciência está ali te acusando tanta coisa que tem que acertar. De que adianta isso? De que adianta nós estarmos nessa condição? De que adianta? E aí às vezes o homem, irmãos, ele busca o melhor para a sua vida financeira. Eu não estou dizendo para você ser preguiçoso não, tá, irmãos? Mas o homem às vezes busca o melhor para a sua vida financeira. Ele busca o melhor. E aí ele consegue boas vestes. Ele consegue a alimentação, uma boa alimentação. Sabe? Quando você chega num nível assim que você está com a saúde boa, você está com a energia boa, você está com uma boa alimentação na tua casa, a tua roupa é boa, você tem um carro bom, você sabe, você adquiriu tudo. E você vive, não estou dizendo nem falando de uma vida de rico, mas você adquiriu tudo, você tem uma estabilidade muito boa. Mas aquilo te distanciou de Deus e da família. De que adianta isso? De que adianta? De que adianta você buscar Deus, buscar e não faz nada pela tua família? Nada. De que adianta isso? De que adianta?
De que adianta ganhar o mundo inteiro se nós estamos perdendo a nossa própria alma, nossa própria identidade? De que adianta essas coisas? Provérbios 23, versículo 4 diz assim: não te fadigues para enriquecer, e não aplique nisso a sua sabedoria. Ou seja, o teu foco, a tua energia não é para te enriquecer. Não gaste isso, não te fique fadigado. Eu faço uma coisa e faço outra e tal, se fadigando para enriquecer. Não faça isso. Não aplique a tua sabedoria nisso. Aplique em coisas. Olha, irmãos, quando você começa a agir fazendo bem, Deus vai retribuindo para você. A Bíblia diz com todas as letras: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando a gente entende que é por aí o caminho, a coisa muda. Amém? Aí você olha para você, já não se sente feliz. Olha para você, você tem uma roupa boa, você tem comida boa, você tem um carro, você, sabe, não passa necessidade. Eu não estou falando de riqueza, estou falando só de não passar a necessidade. Mas você não tem felicidade. Você olha assim e vê assim: meu Deus, eu estou... Porque o homem, irmãos, o homem, por ser o chefe da casa, se ele não for o chefe, se ele não for chefe mesmo, ele nunca vai ser feliz. Ele nunca vai ser. Ele pode ser o que for, pode ter com as conquistas que tiverem, mas se aquilo é o papel dele para o homem, ele vai olhar que a casa está dividida e ele nunca vai ter felicidade. A mente dele vai passar 1000 coisas, ele pode não fazer aquilo, das 1000 que passa, mas vai clamar a Deus: Deus, me dá força para eu manter isso aqui. Porque ele está perdendo a sua identidade. A mulher que quer mandar em casa, que quer governar, que quer coisa, ela pode fazer o que for, ela pode até ter o domínio da casa, mas ela nunca vai ser feliz. Nunca vai ser, porque aquele não é o papel dela também. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Amém. Não vai ser. E às vezes nós não paramos para pensar, irmãos, que as coisas estão desordenadas de um modo que você já não sabe se você perdeu ou não a sua alma. E às vezes nós enganamos a nossa alma através das conquistas. Você busca uma conquista: eu estou querendo conquistar aquilo, estou buscando conquistar aquilo, e você conquista, parece estar feliz. Tua felicidade não reside nisso, nunca residiu nisso. É porque você perdeu a tua alma. Se a tua alma estivesse no lugar certo, a tua alegria era em ganhar a alma para Jesus. A tua alegria era falar do amor de Deus para Jesus. Irmãos, essa é a alegria de um cristão. Essa é a alegria de um cristão. É saber que você está realmente servindo de bênção para os outros. Amém? E às vezes o engano da conquista, ela vai empobrecer a sua alma. O engano da conquista empobrece a sua alma. Você começa a ser reconhecido pelo que tem, não pelo que é. E a tua alma se torna mais empobrecida. Eclesiastes 11 vai lamentar, por exemplo, a tristeza de Salomão, que mesmo após ele ter conquistado todas as coisas e ser o homem mais rico de tudo, ele diz que tudo era vaidade. As suas conquistas não puderam trazer felicidade. E ele diz que buscou felicidade em tudo. Todo aquilo que o seu olho, o seu coração, ele tentou cavar e fazer aquilo fluir, mas a felicidade não estava em nada daquilo. Ele diz que tudo que ele estava fazendo era correr atrás do vento. O homem sem identidade. Um homem tão sábio daquele perdeu a sua própria identidade. Um homem mesmo rico perdeu a sua identidade. E o que ele descobriu? Ele descobriu que na vida só se resume em você comer uma boa comida, vestir uma boa roupa e cuidar da sua família. Ele mesmo, com toda a sua riqueza, descobrindo que tudo era vaidade, tudo era correr atrás do sol, tudo aquilo ali nada era, ele descobriu que ele estava longe de Deus, quanto mais ele buscava viver pelo que tinha e não pelo que era. Este era Salomão, um homem que havia descobrido que perdeu a sua própria alma, buscou outros deuses, estava distante, começou a fazer coisas que desagradam ao Senhor. Isso me faz lembrar do rei Saul, um menino tão humilde, irmãos. A gente fala tão mal de Saul. Olha quem era Saul. Saul tinha uma essência. Saul era humilde. Saul era obediente aos pais. Saul podia até ser atrapalhado em alguma coisa. Foi buscar a jumenta e não sabia onde estava, mas ele fez o que é certo. Já que eu não sei onde estou, onde está a jumenta, eu vou buscar o profeta.
O profeta de Deus sabe. Glória a Deus. Saul não era aquilo que desenhamos. E quando Deus ali usa o profeta para falar com Saul e dizer onde a jumenta estava, então os homens escolheram Saul. Saul era inocente, um homem que tinha sua alma bem definida. Saul não era alguém mau, não era. E então o profeta disse: outro será rei, isso e aquilo outro, e as pessoas profetizarão ali, e o Espírito Santo também te usará para profetizar. E começou a falar coisas. Quando o rei Saul vai diante do povo, e o povo começa a profetizar, Saul também começa a profetizar. Então chegaram e perguntaram para Saul: Saul, tu é um dos profetas, nós não sabíamos? Tu profetizando também? E eu vim dizer que o profeta lá falou com você e que você será nosso rei. Ele desconversou a história do rei. Ele era humilde. Ele era tão humilde. Olha, ele podia dizer: sim, eu serei o rei de vocês. Não. Ele desconversou sobre rei, não sei o quê. Olha, observa que ele não queria nem mostrar o que ele poderia ser, rei ou nada. Era um homem humilde, de identidade. Estava ali cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul. Não era assim. Saul estava naquela condição, mas ele perdeu a identidade pelo aquilo que tinha. As suas conquistas trouxeram angústia, e ele era um homem aparentemente de Deus. O profeta era amigo pessoal dele. Que honra ser amigo de um profeta. E ele era amigo de um profeta. No entanto, ele não percebeu que ele estava perdendo a sua identidade. E então era para fazer de uma coisa de um jeito. Ele diz: o profeta está custando, eu vou fazer, mesmo a ordem sendo que só um profeta poderia fazer. Depois vai para fazer outra coisa, faz isso, mata tal coisa, e ele não fez daquele jeito, porque ele se validava. A primeira coisa que você precisa entender quando alguém está perdendo a sua identidade é que você já não ouve mais a palavra do Senhor. Se você ouve a palavra e diz: olha, não perca culto, você vai perder. E eu não estou falando de esporadicamente a necessidade de perder, estou falando de que qualquer coisa vai te deixar para fora. Quando você ouve a pregação falando: olha, mude isso aqui, a tua casa está torta nisso aqui, ou até mesmo Deus revelando e falando o segredo dos corações das pessoas, você permanecerá no que você quer, porque quem está com a alma perdida já não ouve mais a voz do Espírito. Ela já não ouve mais. Ela ganhou o mundo inteiro. O mundo está na sua própria mente. A sua visão de mundo, aquilo que ela projeta para si, Deus está tão distante disso. E ela perdeu a sua própria alma. Que triste é, irmãos, quando o homem perde a sua própria alma. Não é isso? 1 Samuel 16, versículo 7 diz que o mundo celebra o sucesso, mas Deus valoriza a fidelidade e a essência. O mundo celebra o sucesso. Quando há sucesso, o homem está celebrando. Olha, mulher, vamos fazer uma festa, ou subir de nível na empresa, o que seja. Mas Deus está valorizando, não é isso? Celebra o sucesso. Mas Deus valoriza a fidelidade e a essência. Fidelidade e essência. Por que não só fidelidade? Paulo ensina muito bem isso quando ele diz assim: ainda que eu desse toda a minha fortuna aos pobres, sem amor, ou seja, sem a essência, nada seria. De que adianta eu fazer uma boa atitude para vocês se o meu coração se eu fizer isso, a igreja vai fazer muito mais por mim. A essência do que eu estou fazendo está equivocada. A ação externa está muito bem, mas Deus, ele valoriza a atuação, não é isso? Mediante a essência, a fidelidade, mediante a essência daquilo que é fiel. Por que a essência? Porque mesmo na desobediência, se a essência estiver correta, Deus não trará juízo à tua desobediência. E eu provo na Bíblia isso. Pessoas até que mentiram e tiveram o aval de Deus, a bênção de Deus por determinada coisa, mas porque a essência daquilo era para salvar pessoas e não para o seu próprio benefício. Porque o homem, ele não pode perder a sua alma. Não, eu vou fazer isso para me dar bem. Ele está perdendo a sua alma. Ele está perdendo a sua alma. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Davi, sendo rei, status, tendo um reinado grande, ele começa a perder a sua identidade. Quando ele olha para a mulher do seu amigo, do seu companheiro,
e se relaciona com ela por alguns anos. Não uma vez, não duas, não três, não 10, por alguns anos. A perda da identidade faz com que você comece a achar que é normal, você começa a normalizar aquilo que é errado, porque você já não tem identidade. Você diz, não, isso aqui acho que não tem problema, isso aqui acho que é normal, isso aqui é assim. Você começa a normalizar por anos, e aí você vai observar que as coisas começam a fugir. Mas em Mateus 16, no versículo 21, Jesus ele nos convida a questionar quem de fato está governando nosso coração. Quem governa o nosso coração? Jesus nos convida a questionar. O olho é a candeia do corpo. Como você vê a vida? Como você vê a tua casa? Como você vê a tua família? Será que você gosta de culpar os outros? Porque é fácil. Um dia eu preguei aqui sobre isso. É fácil tudo você terceirizar e culpar os outros. Muito fácil. Difícil é aceitar a culpa. Difícil é aceitar que você é o culpado. Que você é a culpada. Mas é fácil terceirizar. Muito fácil. Amém? Amém. Então é tempo, irmãos, de priorizarmos mais pessoas e menos os resultados. É tempo de você compadecer mais das pessoas, em vez de buscar resultados financeiros, resultados da tua própria mente. Busque resultado em Deus. Quando você está crescendo em Deus. Amém? Abrace os teus filhos enquanto eles ainda podem te abraçar. Busque unidade na tua casa enquanto ainda a casa não está dividida. Porque depois que ela divide, irmãos, olha, casa dividida não precisa ter briga para estar dividida. Casa dividida é na mente. Quando você perde a sua essência, tua mulher perde a essência, os teus filhos perdem a essência, cada um está por si, cada um vive por si, perderam a essência. As pessoas se tornam cegos de consciência. E tudo aquilo que você faz, as pessoas não verão o que você faz. Se você der vida boa, elas não verão que elas têm vida boa. Elas vão olhar o que estão faltando. Então, busque enquanto há tempo. Busque enquanto há tempo. Dê atenção à sua família, às coisas que são de Deus, amém? Enquanto a casa não está dividida. Porque depois que estiver dividida, pode não ter briga. Mas você vai ver que assim, o teu dinheiro é para isso, o meu é para aquilo. Aí você pensa de um jeito, eu penso de outro. E aí você vai ver que ninguém tem uma unidade de fato. É cada um por si. Cada um por si. Então, a gente precisa lembrar, irmãos, que se nós estamos com essa identidade perdida, e eu vou já encerrar porque a chuva está vindo aí. Se nós estamos com a identidade perdida, eu quero que você entenda. Você lembra do jovem rico? Gastou tudo o que tinha. Perdeu a sua identidade. Perdeu a sua identidade. E o que ele tinha não era riqueza. Ele tinha uma identidade. E essa identidade ela vai gritar dentro de você, irmãos. E você nunca será feliz sem essa identidade. Ela vai gritar dentro de você. Ela vai te trazer a consequência final. Ainda que você esteja no meio dos porcos, no meio do pecado. Assim como aquele jovem rico olhou e disse: meu Deus, até os jornaleiros, até os servos do meu pai estão comendo aqui, e eu aqui desejando comer as bolotas desse porco. Eu aqui começo a desejar a viver desse mundo de pecado. Senhor, estou perdendo a essência. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra. Eu vou onde meu pai, vou pedir perdão para me ser pelo menos o escravo dele. E quando o Espírito Santo não trouxer de novo a consciência de dizer: eu tenho que voltar ao Pai. Muitos males têm sucedido na minha vida porque eu tenho saído de próximo dele. E é necessário a gente entender, irmãos, que Deus ele faz isso. Ele nos permite passar por muita coisa. Amém? Jesus disse em Mateus 6, 26, olhe para as aves do céu. Olhe para elas. O que as aves do céu? Elas não semeiam, elas não plantam, elas não estão colhendo, mas Deus alimenta todo dia. Jesus pergunta: muito mais vale você do que eles? Muito mais vale você do que eles, irmão. Então, quanto mais você ama a Deus, mais Deus te ama. Amém? Então, tenha tempo para você, tenha tempo para a família,
Tenha tempo. Tenha tempo. Porque assim, depois que ruir, sinceramente, só Deus para restituir. Aí pode ficar cada um por si mesmo, porque não adianta, mas tenha tempo para a família enquanto tem família. Tenha tempo para a família enquanto há família. Faça remir o seu tempo. Amém? Efésios 5,15 vai dizer para você remir o seu tempo, pois os dias são maus. Então, se você não remir o seu tempo, os dias vão ser maus. Você vai ver quão maus são os seus dias. Quão maus são os seus dias. Quem quer um curral limpo, como diz Provérbios, não bote gado lá dentro não. Não coloque lá dentro que vai sujar. Vai cair muita merda. Muito cocô. Vai feder. Você precisa limpar. Você vai ter que lavar. Mas se quer manter limpo, não cuide. Mas a prosperidade só vem disso. Se você quer ter trabalho, se quer prosperidade, se você quer crescer na vida, se você quer ter uma identidade muito clara, se você não quer perder sua alma, você tem que labutar. Porque se o gado está lá, é sinônimo que ele está trabalhando, é sinônimo que ele está lá sendo bem cuidado, e que você está usando ele para a pastagem do seu... Então use os recursos que você tem. Não perca. Não perca. Talvez você se pergunte, pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Às vezes nós não notamos que perdemos a nossa identidade. E eu quero que você reflita nisso. Talvez você lembra quando aceitou Jesus, aquele primeiro amor ardente, lia a Bíblia e chorava, dobrava o joelho no pé da cama e as lágrimas vinham, que desejo. Na hora da pregação você fazia, eita, a pregação hoje é tal, você vibrava no coração. Cadê essa identidade? Quando eu vi a mensagem da última hora, cadê essa fé? Aonde está? Aonde está? O primeiro a perder sua identidade foi Adão e Eva. E quando Deus saiu e voltou, já não tinha mais aquela identidade. Ele começa a perguntar: Adão, aonde estás? Aonde estás, Adão? Porque ele havia deixado um que gostava de andar com Deus na viração de cada dia, diz a palavra. Todos os dias estava andando com ele. Quando ele sai e volta, a Bíblia diz que eles se esconderam. Por que você se esconde de Deus? Por que você não admite para Deus que perdeu a sua identidade? Adão acusou e disse: Senhor, a mulher que tu me deu me fez pecar. Deus não perguntou isso. Talvez Deus pergunte hoje: aonde estás, Ivar? Talvez Deus pergunte: aonde estás, irmão Edilson? Aonde estás, irmão Paulo? Aonde estás, irmão Janeilson? Aonde estás, irmã Rafaela? Talvez Deus hoje esteja perguntando: aonde estás? Talvez Deus esteja perguntando para cada um de nós: irmão Gleides, aonde estás? Pastor Marcos, aonde estás? Aonde está aquele homem desejoso, aquela mulher desejosa de Deus? Que o prazer era louvar, era estar aqui, sabe? O prazer estava em glorificar a Deus. Quando tinha viagem, o prazer era ir de moto, quer seja na chuva ou não, mas era uma alegria, era um prazer. Aonde está a igreja? Aonde? E às vezes nós nos contentamos com migalhas. Alguns dias melhores, aí você ora, você jejua, depois está lá embaixo de novo, aí você se contenta com migalhas. Sendo que Deus preparou foi um banquete para você. As migalhas é para os cães, mas o banquete foi reservado para você. Estava olhando esses dias um homem homossexual que congregava na igreja da Lana Holder, que é uma igreja que chama inclusiva, né? Que aceita e que acha que as pessoas podem continuar na sua vida. E aquele homem estava lá e ele disse que estava congregando, com licença. Glória a Deus, aleluia. Estava congregando. E ele começou a orar. E um dia ele perguntou para Deus: Senhor,
que o Senhor quer que eu faça? E não era nem sobre aquela vida de promiscuidade que ele vivia, mas para melhorar mais diante de Deus. E então ele disse que teve um sonho. E naquele sonho ele viu um lugar que tinha o nome igreja, e quando ele entrava era como se fosse uma festa. Uma festa, num ambiente escuro. Aí ele sentiu algo tirando ele. Eu posso não estar exatamente falando como, tá, irmãos? Que eu vi e não atentei porque eu não estava nem pensando em falar nada aqui para os irmãos. Então pode ser que algum detalhe não seja exatamente assim. E ele disse que viu uma palavra escrita, estava em grego, essa palavra. E agora eu não lembro qual foi a palavra que ele viu. Que ele foi procurar a tradução e significava, agora fugiu até o significado, mas até a tradução da palavra era como se Deus, eleito. Deus tirou ele, botou num lugar branco, limpo, longe daquilo, e tinha um nome que significava eleito. Eleito. E ele disse que naquele dia, quando olhou aquele nome e viu o significado, ele disse: Deus me elegeu para estar fora daquilo tudo. Amém. Glória a Deus. Aquele homem havia perdido a identidade, achando que estava na presença de Deus sem identidade, mas Deus revelou a sua identidade. Você é um eleito, você não nasceu para viver desse jeito. Às vezes Deus precisa trazer um despertar, você vivendo da tua maneira, achando que está servindo a Deus. Cuidado, é preciso um despertar, irmãos. Aonde estás? Cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos a nossa história com Deus, cada um de nós somos chamados de uma maneira específica, cada um de nós tivemos o nosso convívio com Deus, uma fase bem na presença de Deus. Deus está procurando esta pessoa. Hoje estamos aqui para a ceia do Senhor, e Deus está procurando aqueles que se alimentam em espírito e em verdade. Deus está procurando aquele que pode até ter perdido a identidade, mas hoje, como aquele filho pródigo disse: Senhor, eu preciso voltar. Deus está precisando despertar, irmãos, e nós precisamos ser despertados. Nós precisamos parar de ser irresponsáveis com a nossa própria vida. Nós precisamos parar de ser irresponsáveis com as nossas atitudes. Irmãos, logo mais, não vai demorar, vai começar uma guerra. Uma grande guerra. Vai haver fome no mundo. Escute o que eu estou dizendo. Vai haver grande fome. Vai haver grande guerra. Toda a tua vida não vai fazer mais sentido para nada. Tudo aquilo que você buscou conquistar não vai fazer sentido para nada. Aquilo que você tem, se você não estiver apenas cuidando da tua família, se a tua família não estiver cuidando de você, não vai sobrar mais nada que preste. Nada que preste. Porque você vai ver uma coisa que nunca viu antes. E eu não estou falando para uma geração futura, estou falando para nós, para essa geração. Você verá com seus olhos. E aí você vai descobrir da pior maneira possível que você correu atrás do vento, que as tuas conquistas não levam a nada, que nem mesmo o teu tempo perdido com a internet vai servir para alguma coisa que nem internet você vai usar mais. E vai sobrar, sabe o quê? Um coração vazio. Um coração vazio. Porque você vai querer buscar Deus nessa hora. E eu espero que dê tempo para que muitos encontrem Deus enquanto essa fase não tiver chegado. Porque será mais breve do que a gente possa imaginar. É tempo de olhar que não dá mais para brincar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos orar, vamos fazer a oração final. Senhor Deus, Pai, pedimos perdão, Deus. Somos mentirosos, somos falsos, somos enganadores, detratores, acusadores, e não reconhecemos o mal que há em nós. Quebra-nos, Pai. Quebra-nos, Senhor.
Quebra a nossa soberba, Senhor. Glória a Deus. Ah, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Ah, Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Quebra-nos, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas não tire de nós a tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que padeçamos, que soframos, Glória a Deus. Aleluia. não arranque de nós a tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nos ensine, Deus, a valorizar aquilo que o Senhor faz. Nos ensine, Deus. E começamos pedindo perdão. Perdoa, Senhor, pelos males que temos cometidos diariamente, pela hipocrisia, pelas mentiras, pela soberba, pela vanglória, pela altivez de espírito. Ah, Senhor. Graças te dou, Deus. Graças te dou, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vi uma visão. Que visão terrível. Apesar que eu não vou saber detalhar, mas eu vou falar apenas a visão como um todo. Eu vi um bode baixando a cabeça para enfrentar um homem de branco. Estava apenas de branco, não via o seu rosto. E aquele bode baixava a cabeça. Quando ele baixava a cabeça, como se fosse para correr e dar a chifrada, ele crescia. Ele crescia, ficava como que fosse arropiado. Vocês estão, parece como fosse um gato arropiado. E o seu chifre crescia. E quando ele vai dar o primeiro passo para correr, eu vi com uma mão batendo naquele chifre e cortasse os dois chifres. Cortasse os dois chifres do bode. E aquela visão se foi. Não sei se Deus está falando conosco, e realmente eu não sei se Deus está falando que nós somos esse bode lutando contra ele. Não sei se esse bode representa duas pessoas por ter dois chifres. Não sei se esse bode representa Satanás contra a igreja. Mas a visão foi falada. Em breve nós saberemos o significado disso. Realmente não sei. Mas terrível foi a visão. Terrível foi a visão. Algo sombrio. E sem temor para lutar contra aquele que estava de branco. Mas Deus quebrou os chifres. E eu espero que, se for nossa desobediência, e se isso significar que nós vamos ter que passar por dor, para que nós possamos nos submeter a Deus, que assim seja. Mas que nunca possamos lutar contra o nosso Deus. Glória a Amém? Deus. Louvado seja Deus.